Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los todos bem. Eu sou a professora Vanessa Nunes e nós estamos aqui juntos na disciplina AEE, Ensino Fundamental 1, 2 e EJA. Esse é o nosso último encontro e para a gente iniciar, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou a professora Vanessa Nunes, sou uma mulher negra não retinta, eu tenho nariz e boca grossas, eu sou uma pessoa de 1,60 m e eu tenho os cabelos cacheados um pouco abaixo do ombro. O meu sinal em Libras é a letra V, puxando na bochecha, tá? Que é o dedo indicador e o dedo médio, formando a letra V. E para a nossa aula de hoje, nós vamos fazer primeiramente uma pequena retrospectiva sobre o que a gente vem debatendo ao longo da disciplina, até para que a gente possa, de certa forma, fazer uma revisão geral do nosso conteúdo. E em seguida, nós vamos adentrar o debate de hoje, que é o desenho universal da aprendizagem. Vamos lá, né? Vamos começar a nossa discussão. E para iniciar, eu trouxe uma temática que é o que vem nos fazendo refletir um pouco sobre a importância, né, de se pensar nos termos, né, e de se entender os conceitos. Educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E aí, por que eu falo educação especial? Porque a gente já compreendeu durante as nossas discussões que a educação especial, ela não foi substituída, né, pela educação inclusiva. Ela é uma educação apropriada para as pessoas, público-alvo da educação especial, que são as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Então, essa forma de educação, ela não foi eliminada, ela ainda existe na nossa sociedade, e ela é necessária para que essas pessoas que necessitam, elas tenham um apoio, né, educacional, e é importante que se diga, no contraturno do ensino regular, que é onde a gente deseja que aconteça a educação inclusiva, que inclusive é algo que não é só do nosso desejo. É importante que se diga que está dentro da legislação, é lei, é um direito das pessoas com deficiência. Então, não é mais achismo, não é mimimi, é um direito. Todas as crianças, adolescentes, jovens, todas as pessoas de serem inseridas no sistema educacional, da educação básica ao ensino superior, dentro das escolas regulares, que é o que a gente chama de ensino comum. Então, a educação inclusiva é um conceito super amplo, né, do que a gente vem discutindo, que não é só voltado para as pessoas com deficiência. Educação inclusiva é uma educação para todos, e é para com todas as pessoas. E para isso a gente já chama atenção para que a escola inclusiva é esse lugar que vai acolher, né, todas as pessoas, mas não é de qualquer forma. Ela vai, de certa forma, pensar em desenvolver uma educação que possa abranger e abarcar todas as características humanas. Que eu pense numa sala de aula que ela não tem uma única rotina, uma única dinâmica, uma única forma de se fazer a educação. Uma sala de aula que é diversa, que abarca as diferenças, que abarca as diversidades, que iguala as oportunidades, né? Diferenciando, olha aí para que vai diferenciar as estratégias. Porque numa sala de aula que eu tenho uma criança, por exemplo, cadeirante, eu preciso executar algumas programações dentro do meu planejamento que atendam às características próprias de uma pessoa que tem uma deficiência física, que vai estar em uma cadeira de rodas e que pode ter alguma outra comorbidade, ou problema de mobilidade, ou problema cognitivo, que eu tenho que criar
estratégias para que todos sejam incluídos. E resumindo de uma forma mais simples, aí a gente chama a Mantoan, né? Que é uma teórica que nos acompanha durante essa disciplina e é uma grande referência dentro da educação inclusiva, que ela diz, né, que a educação inclusiva, ela se refere às pessoas que trabalham umas com as outras, que convivem, que compartilham. Não é uma turma em que alguns tenham um tipo de educação porque correspondem a um padrão idealizado, enquanto outros recebem uma educação dita especial, por não se encaixarem no modelo geral. Por que ela diz isso? A gente sabe que ao longo da história, mesmo aí na década de 80, quando tem uma abertura da educação inclusiva dentro das legislações, porque aí a gente já tem a Constituição Federal de 1988, que dá esse respaldo. Nesse mesmo período, a gente vai tendo todas as discussões, como a discussão da Declaração lá de Salamanca, que é de 94. Então, na década de 80, década de 90, tem as aberturas políticas, legislativas, as leis, as transformações educacionais. Mas a gente ainda vê um modelo de educação que é integrativo. E aí, integrar é diferente de incluir. E aí é importante que se diga. Integrar foi uma forma, né, de colocar as pessoas com deficiência dentro das escolas regulares, mas ainda separadas dos demais alunos, de uma forma que continuava excluída, né? E incluir não, incluir já é um pensamento de tirar todas as barreiras, todas as formas de exclusão e realmente eu pensar numa sala de aula capaz de receber toda e qualquer pessoa, seja uma pessoa afrodescendente, indígena, mulheres, homens, pessoas com deficiência. A gente pensa de uma forma geral, a gente pensa como Paulo Freire nos falava, né? Uma educação para a gente, e gente de todas as formas, né? E essa educação é preciso que se diga, ela acontece desde a portaria, né? Porque todo mundo que está na escola é gente. Tem um poema de Paulo Freire, A Escola, que ele diz, né? Que todo mundo na escola é gente. E todo mundo é diverso. E todo mundo tem algo para nos ensinar, como tem algo para aprender. E aí a gente acredita muito nisso, quando a gente entende que o processo formativo, ele precisa envolver toda a comunidade, família, todos os funcionários, porque até mesmo a forma que a merendeira, ela me entrega a minha merenda, vai fazer uma diferença na minha formação, na minha forma de ver o alimento, porque eu observo muito isso como professora de estágio nas escolas, a forma, até mesmo como a merendeira entrega, se é com prazer, se é com alegria, se é com higiene, com cuidado, né, de se comunicar com a criança, e com a criança que eu digo, são todas as crianças, da mesma forma, da mesma maneira. E como essa criança também recepciona essa pessoa, né? Como ela devolve o prato, como ela agradece também por esse alimento. Então, a gente vai entendendo que a educação é uma coletividade e pensar nessa educação que não está dentro de um padrão, nem corporal, nem curricular, é pensar numa educação que a gente possa atender toda essa pluralidade de pessoas que precisam e que estão inseridas dentro desse ambiente, né? Mas aí, qual é o tamanho desse desafio? Gente, o desafio é bem grande, porque, como diz a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência. E, infelizmente, a maioria dessas crianças, elas ainda estão fora da escola,
por algum motivo, de alguma maneira. E é por isso que a gente precisa retornar aquilo que a gente estava falando na aula passada, né? Sobre aquelas várias formas do capacitismo. E entre elas está o próprio capacitismo médico, que é de ver a deficiência como uma doença, da família, de ter uma superproteção, de muitas vezes não confiar no ambiente educativo, das próprias instituições, né? Então, e quais são as principais barreiras, professora, para a educação inclusiva? E aí é isso que a gente estava conversando, né? Que é a formação de professores, que também é algo que eu acredito ser super importante, a cobrança dentro do sistema educacional, dentro dos municípios, das secretarias municipais. A gente está sempre cobrando com incentivos de cursos, né, a abertura de programações de formação continuada, mas não só, né? Nós mesmos, professores e professoras, nos oportunizarmos a conviver com as diferenças. E quando eu falo de material didático, eu falo naquele material que está disponível aí para todo mundo, né? Que é o fazer de toda essa riqueza de materiais recicláveis, outras formas de se inscrever à educação, como eu já disse, né, várias vezes, as tampinhas de garrafa, eu posso tanto pedir para as crianças agruparem por cor, para trabalhar as cores e o conceito de agrupamento, como eu posso trabalhar a quantificação com as tampinhas, eu posso trabalhar a arte, fazendo com que eles desenvolvam habilidades artísticas que formem uma espécie de textura, né? E seja até tátil para uma criança que tem deficiência visual ou que seja cega. A própria utilização de carvão, eu lembro muito na minha sala de aula, como eu gostava de trabalhar com as crianças, os elementos da natureza, entre eles o fogo, e fazer toda a sequência. Por que o fogo ele fica aceso, que ele precisa do ar, acendia a fogueira para as crianças, com o final da fogueira a sobra, aquele carvão, nós íamos fazer desenhos e demonstrar para as crianças que aquela era uma forma artística também de se desenvolver a escrita, que é ancestral, além de proporcionar várias discussões sobre várias temáticas para que as crianças pudessem aprender. Então, a gente precisa, dessa forma, pensar em que tipos de métodos, de estratégias eu posso estar desenvolvendo para que eu realmente faça e tenha um modelo de aula inclusivo, ou seja, um educador inclusivo, né? E aí a primeira questão é como a tecnologia pode ser uma aliada para a inclusão? E aí eu trago esse questionamento porque quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa logo na tecnologia digital, né, na internet, no meio virtual, e a gente esquece que todas as formas de instrumentais, né, manuais ou não, são formas tecnológicas, né, de desenvolver a aprendizagem. Por isso que eu trago esse questionamento, porque a gente precisa entender que as tecnologias, de uma forma geral, como a própria internet, como as tecnologias manuais, elas não podem faltar dentro da nossa sala de aula. É uma forma hoje essencial para a gente construir aprendizagem, conceitos, até para que os alunos eles possam ter uma maior potencialidade na aprendizagem. E aí, como eu utilizar, né, dessas ferramentas, no caso da tecnologia, para a construção de autonomia, participação e aprendizagem dos alunos com deficiência. E aí é muito claro, quando a gente assistiu lá no início da disciplina, as tecnologias assistivas, né, envolvendo vários tipos de deficiência e o quanto elas são essenciais para que o próprio estudante com deficiência tenha autonomia, né? Como o simples fato
de aumentar uma fonte nas minhas tarefas, nas minhas atividades, para um aluno com baixa acuidade visual, o fato de adaptar as minhas atividades e tentar colocar alto relevo, né, nas atividades, principalmente que envolvem alguma questão artística, e promover também a equidade de oportunidade para essa criança que é cega, né? E aí eu posso fazer com lã, com barbante, perpassar aquele cordão e fazer com que a criança tenha a oportunidade de sentir a textura de vários desenhos, de ver do que com as próprias mãos tateando, do que se trata aquela imagem. Outra forma super simples da gente fazer isso, por exemplo, numa aula de geografia, eu tanto posso trabalhar os mapas, levando eles, por exemplo, em EVA, como eu posso simplesmente imprimir e passar cola colorida, né? Que ela vai trazer uma textura e aquela criança vai também poder se localizar dentro das discussões e dos debates. E aí vai, né? A própria importância do intérprete para o aluno surdo e a importância também de se desenvolver as habilidades apropriadas para a criança surda, a criança que tem TEA, dentro dos vários níveis, né? Que a gente sabe que em muitas delas elas têm um hiperfoco em alguma questão ou sobre algum conteúdo. Utilizar dessas questões para desenvolver um bom plano, né, de atendimento educacional, para que a gente possa estar atendendo as demandas dessas crianças e as suas particularidades, né, para que elas realmente tenham um aprendizado. Mas aí a gente chega no nosso último conteúdo, a nossa última discussão da disciplina, que é o desenho universal para a aprendizagem. Como é que surgiu, do que é que se trata? E aí é interessante porque desenho universal vem da arquitetura, né? É um conceito desenvolvido pelos arquitetos lá na década de 60, quando a arquitetura começa a entender que é preciso se projetar, ter projetos onde todas as pessoas com deficiência ou sem deficiência, elas possam tornar a vida mais fácil, mais simples. Por exemplo, a arquitetura começar a pensar conceitos de projeção de cadeiras, de móveis, dos espaços territoriais da casa, da escola, de tal forma que eu consiga que qualquer pessoa com qualquer tipo de diferença, ela se sinta acolhida naquele ambiente, né? Cadeiras mais resistentes para que qualquer pessoa possa sentar, com obesidade ou não. Então, a arquitetura trouxe um objetivo muito simples, né? Ao criar um conceito de desenho universal, que era a oportunidade, né, de se pensar um design para os ambientes de produtos, de serviços, onde todas as pessoas, ou pelo menos a maior parte delas, se sentissem adaptadas a todas as funções e as possibilidades daquele ambiente. Então, é um conceito super simples, super urgente, e que a arquitetura traz, né, para a gente discutir também na educação, né? A gente puxa para a gente da educação e aí a gente pega o desenho universal e diz, olha, se a arquitetura está pensando num desenho universal, capaz de pensar os espaços, os ambientes para as pessoas, por que não a gente pensar esses espaços, a educação, de fato, também para todas as pessoas? E aí é que o desenho universal vai nos inspirando, né, a reformular a educação. E isso desde a década de 60. Porque o desenho universal é justamente essas preocupações, um conjunto de preocupações, de conhecimentos, de metodologias,
de práticas que visam a gente repensar os espaços, os produtos, os serviços, utilizar eles com mais eficácia, pensar num ambiente que tenha mais segurança, conforto, para o maior número de pessoas. E aí aqui a gente tem uma imagem que é do Ricardo Ferraz, e ele diz: para quem acha que a acessibilidade é coisa só de cadeirante, né? Então, nós chegamos, né, no nosso conteúdo da nossa aula de hoje, que é falar sobre o desenho universal para a aprendizagem. Mas aí, como surgiu, professor, esse conceito? E aí, o desenho universal, ele surge primeiro, né, como um conceito criado pelos arquitetos, desenvolvido desde a década de 60, onde os arquitetos começam a pensar como tornar a vida das pessoas mais simples, como criar funções, né, para o ambiente social, inspirar esse ambiente social para que ele se torne mais simples para atender o máximo de pessoas possíveis. E aí, falar de desenho universal é uma abordagem que tem essa visão, né, que está dentro do design, de se pensar previamente, né, numa forma de se pensar, em desenvolver um ambiente capaz de atender as pessoas nas suas multiplicidades, desde a pessoa obesa, da pessoa com deficiência, da pessoa alta, da pessoa com nanismo, como atender com maior eficácia, né, a todas essas multiplicidades de pessoas dentro do ambiente social, dentro da sociedade. E isso é muito massa, né? Porque quando se começa a pensar em adaptações sociais aos vários ambientes, até mesmo para ter mais segurança. E aí o desenho universal, ele vai inspirar a educação, né? A aprendizagem. Porque aí a gente começa a colher esse conceito da arquitetura e dizer, opa, se a arquitetura está pensando numa modificação do ambiente, dos objetos, das estruturas físicas, capaz de ter acessibilidade para todos, vamos colocar um desenho universal para aprendizagem, onde a gente pense também os próprios espaços educativos e as formações humanas, né? Numa forma de se educar de tal forma que eu possa acolher também todas as diferenças, toda a diversidade humana. E aí é muito massa o conceito do desenho universal, porque ele traz um conjunto de preocupações, de conhecimentos, de metodologias e práticas capaz da gente dar uma nova concepção aos espaços sociais, aos produtos que são desenvolvidos, aos serviços que são utilizados pela sociedade. E aí o desenho universal faz com que a gente repense, a gente tenha um olhar diferenciado para a sociedade de, opa, como é que eu posso transformar esse ambiente para acolher o maior número de pessoas possíveis dentro das suas capacidades, dentro das suas limitações, dentro das suas dificuldades, né? E aí a gente tem uma imagem que é do Ricardo Ferraz, onde tem uma escadaria, né, dentro do espaço da cidade, onde ele diz: para quem acha que acessibilidade é coisa só de cadeirante, olha só, tem aí uma mãe com um carrinho de bebê precisando subir essa escadaria. Tem uma pessoa carregando uma mala precisando subir essa escadaria. Uma pessoa idosa, uma pessoa obesa. Todas essas são pessoas que vão ter uma dificuldade em perpassar por esse espaço, por ele ter só essa escadaria. E é muito importante também a gente dar um balde de água fria na cabeça das pessoas que ainda não entenderam que a inclusão é algo urgente e essencial para se viver em sociedade, porque ninguém está livre de se tornar uma pessoa com deficiência. Você pode hoje mesmo sair da sua casa e ter um acidente, por exemplo, doméstico, que pode te causar um dano que é um dano
temporário. Por exemplo, eu quebrei uma perna, então eu vou ter um período aí que eu não vou conseguir trafegar pelos espaços com a mesma mobilidade que eu tinha. Mas eu também posso ter um acidente muito mais perigoso de carro e ficar, por exemplo, paralítico, né, sem caminhar. E aí, como é que eu vou repensar esses espaços que não foram feitos para atender todas as diversidades? E aí a gente precisa estar sempre atentas a essas questões, né? E aí eu trouxe até essa imagem, que é da nossa primeira aula. É uma imagem na qual eu conversava com vocês sobre a importância de se pensar não só o conceito de igualdade, como de equidade, que é ir além da questão da igualdade, pensar na promoção de justiça social, que é dar as possibilidades, as ferramentas, como aí no desenho vocês podem observar, para que todo mundo alcance a possibilidade de ter as mesmas formas de aprendizagem. No caso do desenho, são 3 pessoas assistindo a uma partida de futebol, né? Futebol americano. E aí tem uma pessoa muito alta, tem uma pessoa média e tem uma pessoa pequena, né? E aí, quando a gente pensa nos próprios currículos escolares, a gente percebe muito isso. Da primeira figura, o professor vai para a escola e desenvolve uma única forma de se trabalhar o conteúdo. E aí coloca todos os alunos naquele mesmo patamar para ter aquela mesma aprendizagem. Mas será que aquela mesma aprendizagem ela está trazendo saberes necessários para todas aquelas pessoas que são diferentes, que aprendem em tempos diferentes? E aí, quando a gente fala de desenho universal da aprendizagem, a gente já pensa uma educação equitativa, que diz, opa, professor, vamos criar estratégias, que aqui no caso, para que todos esses alunos tenham a mesma possibilidade de assistir essa partida, ou voltando para a escola, deles terem a mesma aprendizagem do conteúdo que você está trabalhando em sala de aula. Vamos desenvolver estratégias diversas, porque aí quando você observa que todo mundo tem as mesmas ferramentas, tem as ferramentas que precisam, aí todo mundo consegue ficar no mesmo patamar. E aí, além disso, o desenho universal quer que a gente elimine todas as barreiras, dê acessibilidade de uma forma total, porque na figura ela acaba aqui, né? Nessa forma de equidade. E hoje, o desenho universal quer que a gente elimine essa barreira, que seria esse muro. Que ao invés da gente estar também pensando não só a sala de aula, não só as estratégias, as ferramentas necessárias, nós também temos a responsabilidade de tirar a barreira, que é o muro no caso do desenho. Então, a gente só vai ter um DUA funcionando na escola, que é o Desenho Universal da Aprendizagem, uma educação inclusiva, quando eu possibilito todas essas crianças estarem no estágio da forma que elas são, aprendendo no tempo delas e tendo a possibilidade de estar junto com todas as outras pessoas. Não tem mais muro na educação inclusiva. A gente não quer mais ver esse tipo de muro, essa barreira. A gente quer ter acessibilidade, né? E a tecnologia assistiva, que a gente viu na nossa segunda aula, ela nos possibilita isso, porque ela é feita para que as pessoas com ou sem deficiência tenham maior facilidade de aprendizagem, para que as pessoas com deficiência elas possam tornar a aprendizagem possível, né? Porque aí a gente vai ver vários casos, né, de crianças que, por exemplo, elas não têm o desenvolvimento motor da escrita nas mãos, mas se eu coloco o equipamento na cabeça, com o lápis, ela vai conseguir desenvolver a escrita. Se eu desenvolvo a escrita através de aplicativos de tecnologia da informação e comunicação,
se eu desenvolvo outras estruturas que ela possa melhorar sua pegada. Por exemplo, ela não tem uma pegada motora fina, mas, por exemplo, se eu usar um engrossador, que tem até aquele modelo que é uma bola, onde ela possa colocar a bola, e eu colocar a ferramenta, que é o lápis ou a caneta, e eu possibilito aquela criança desenvolver a escrita, eu estou tornando a vida dela possível através dessas tecnologias assistivas. E aí a gente tem um arsenal de serviços, de recursos que a tecnologia nos traz e que vão promover o quê? Independência para as pessoas com deficiência. Eles vão proporcionar autonomia, vão proporcionar que nós possamos ampliar suas potencialidades, porque a gente ainda tem uma visão, né, capacitista, de achar que as pessoas com deficiência, elas não têm capacidade, ou elas são menos capazes, ou elas têm baixo poder cognitivo. E o que a gente precisa entender é que elas precisam das possibilidades. Que se eu dou as ferramentas, dou os instrumentais, crio estratégias diferenciadas, eu aprendo com ou sem deficiência da mesma forma. E muitas vezes aprendo até mais, porque é uma das curiosidades, né, que a gente já discute, e eu acredito que alguns de vocês já saibam e compreendam, principalmente se conviver com pessoas com deficiência, é que, por exemplo, uma pessoa cega, ela tem, muitas das vezes, um poder de escuta e de compreensão oral muito maior do que você, de compreender, de ter um ouvido mais afinado, de ter uma possibilidade de compreensão do que está sendo falado até mais fácil do que você, que está vendo, está enxergando. Tem várias coisas que estão te tirando a concentração, por exemplo, e aí a pessoa tem aquele meio sensorial mais ampliado, né? E aí, como surgiu o desenho universal para a aprendizagem? A gente já viu que é o DUA, o desenho universal vem da arquitetura, mas de onde vem o da aprendizagem, né? E aí foi essa junção. A gente se baseou, né, nesses múltiplos conceitos trazidos pela arquitetura e fomos pensando, opa, vamos proporcionar a todos os estudantes meios de representação, de ação, de expressão dentro da sociedade. Vamos envolver mais as pessoas, vamos minimizar as barreiras e vamos maximizar a aprendizagem. Vamos desenvolver uma forma, né, que a gente possa, enquanto professores, enquanto educadores, transformar aquele indivíduo, né, que é um ser único, em alguém que tem uma particularidade social que precisa ser entendida, compreendida, mesmo ele sendo um indivíduo. E aí a gente tem os estudos lá sobre o desenho universal, que vão pensar em 3 princípios. E eles são estudados lá na CAST, que é de 1984, Centro de Tecnologia Especial Aplicada, onde vão se desenvolver o reconhecimento, né, da necessidade de se ter um tratamento inovador, de se expandir a educação, as oportunidades para os indivíduos, de se pensar, sim, numa escola que facilite o aprendizagem das crianças e de um modo mais específico com as pessoas que têm algum tipo de deficiência, para que elas também possam ter um melhor desempenho ou aprender de uma forma mais precisa sobre os currículos escolares de um modo geral. E aí o início do trabalho desse grupo centrou-se em desenvolver primeiro, dentro das tecnologias da informação e comunicação, um software e ferramentas que iam compensar algumas das dificuldades dos estudantes, para que eles pudessem finalmente conseguirem ter um melhor acesso aos conteúdos curriculares.
E aí a gente fala de década de 80, onde esses grupos de pesquisadores foram mudando a forma da gente ver a educação, adaptando todos os meios educativos para que os alunos eles tivessem sim a oportunidade de aprender com o mesmo currículo, porque a gente sabe, né, que até a década de 80 a gente falava muito em adaptação. Bora adaptar a prova, bora adaptar isso, mas era uma adaptação no sentido de facilitar, né? Não era, a intenção não era para que todos os alunos aprendessem da mesma forma. Era uma adaptação que não percebia que diminuía o nível, né, de dificuldade das atividades, não era desenvolver a aprendizagem para com todas as pessoas, mas sim se eu fosse capaz de desenvolver um mesmo currículo com atividades que elas fossem diferenciadas, mas diferenciadas no intuito de que elas me, me proporcionassem uma maior análise sobre o que se estava pedindo, principalmente para as pessoas com deficiência, porque às vezes está no detalhe, né? Ou eu não preciso, eu posso, por exemplo, trabalhar um conteúdo de português, de língua portuguesa, sobre os verbos, sem colocar frases tão longas. Eu posso trabalhar o mesmo conceito sobre verbo, no indicativo, no pretérito, de qualquer tipo de informação sobre os verbos, mas que eu não precise colocar em frases tão longas, mas sim eu comece pelas frases menores, trazendo até mesmo imagens que o aluno possa associar o desenho, a frase, o conceito que está sendo introduzido, que é daquele tipo de verbo. E aí, quando ele junta tudo, a informação vai ser mais precisa. E isso vai ser o aluno com deficiência para o sem deficiência. Porque se eu começo de um conteúdo lá nos mínimos detalhes, ele de uma forma mais básica para uma forma mais complexa, qualquer pessoa é capaz de aprender. A questão da escola é, eu crio um único formato e quem aprendeu, aprendeu, e quem não aprendeu vai estar dentro das estatísticas, né, de evasão escolar, de reprovação, e quem é que está nessas estatísticas? As pessoas periféricas, as pessoas pobres, as pessoas com deficiência, ou seja, são as pessoas que são invisibilizadas socialmente. E aí a gente precisa de uma educação capaz de trazer todo mundo para conhecer, para aprender. Ontem mesmo eu estava falando com um professor sobre a grande necessidade da gente provocar e se provocar enquanto professor de qualquer área e fazer com que os alunos tenham uma aprendizagem de fato. Por exemplo, ele é professor de física e é muito impressionado com língua portuguesa. Então, assim, ele corrige muitas pessoas para que elas falem bem. E aí eu acho isso interessante porque é a gente realmente entender que o ensino é transversal, que o ensino é transdisciplinar e que a gente é responsável pela formação do indivíduo enquanto cidadão. E é uma formação que é completa. Não é só o que está dentro da minha disciplina. É eu perceber até mesmo o emocional, o afetivo daquela pessoa e a forma que ela se expressa. E aí o desenho universal faz com que a gente tenha esse pensamento. Ele vai perpassar 3 pontos. As redes de conhecimento, que é o que aprender. As redes de estratégia, que é como se aprende. E as redes afetivas, que é por que eu tenho que aprender. E aí vai passar tudo isso pelo córtex cerebral, né? Por várias áreas do cérebro que são incentivadas quando eu particularizo essas informações. Por exemplo, aprender o quê? Vai estar dentro ali mais dessa parte central do cérebro, dessa provocação, que é resumindo, né, essa categoria,
a gente está em sala de aula e ouve muitas informações, identifica muitas palavras. A gente tem um formato de aula muito conteudista. E aí, como é que eu vou promover uma aprendizagem se a gente não se articula com a realidade, né? Com esse como aprender através de novos métodos, de novas formas de se expressar, de outras ações, para que finalmente eu chegue na rede afetiva, que é eu me envolver de tal forma com aquele conteúdo que eu tenho motivação. Eu gosto daquela aula e eu não gosto daquela aula não é só porque eu gosto do professor, porque a gente acha que o professor tem que ser só aquela figura caricata, engraçado. Não. Você não precisa ter só um único perfil de ser professor, ser professora. O que eu acredito muito em sala de aula é que você tenha uma base teórica surpreendente sobre o que você está trabalhando, mas sempre capaz de envolver a realidade, a praticidade e principalmente a realidade do teu aluno. Porque se tu está dando aula para a periferia, em um bairro periférico, eu tenho que repensar a minha forma de trabalhar os conteúdos. Por exemplo, eu sempre trabalho um filme em sala de aula que é Escritores da Liberdade, que é um filme que perpassa, né, uma comunidade americana periférica que tem muitas violências de gangues e tem uma turma em particular onde tem os piores alunos da escola, né, os considerados assim, e que uma professora chega do nada e revoluciona. Revoluciona como? Ela é professora de literatura e ela vai ensinar primeiro a estrutura, né, de um poema que tem versos, que tem estrofes. E aí, ao invés dela começar por Shakespeare ou por qualquer outro teórico mais clássico, ela inicia a provocação aos alunos com hip hop, com algo que era próprio do cotidiano deles. E eles entenderam o conceito a partir de algo que era da vivência, para depois ela inserir outras obras, outros clássicos, entre eles o Diário de Anne Frank. E aí a gente vai entendendo, né, essas redes, rede de conhecimento, de reconhecimento, né, que é o que eu vou desenvolver de conteúdo na minha sala de aula, a rede de estratégias, como eu vou fazer isso, como eu vou desenvolver, e lá finalmente a afetiva, que é fazer essa provocação de tal forma que o aluno se envolva. Então, nós vamos então proporcionar múltiplos meios de envolvimento, que é estimular o interesse dos alunos, motivá-los a uma aprendizagem ativa, proporcionar meios de representação, que é apresentar o conteúdo, né, em múltiplos formatos, a gente estava discutindo, e, por fim, proporcionar múltiplos meios de ação e expressão, que são as alternativas, né, as estratégias de demonstração de aprendizagem. E aí, como aplicar isso na escola? Me explique mais, professora, como é que eu vou aplicar o desenho universal na escola? E aí, o primeiro são as formas de apresentação. É ter acesso realmente a diferentes maneiras de apresentar o mesmo conteúdo. É eu entender que meus alunos, eles precisam visualizar aquele conteúdo de uma forma diversa, utilizando-se de vários materiais, porque aquele mesmo conteúdo, ele só vai ser apreendido por todos os estudantes se eu consigo chamar a atenção daqueles conceitos de uma forma diversificada, que é um exemplo simples, né, que eu falo sempre para os meus alunos, que às vezes uma professora pode colocar no quadro a expressão 1 mais 1 e a criança logo responder 2. Mas, por exemplo, eu posso chamar o João e dizer, João, se eu te dou 2 maçãs e mais 2 bananas, com quantas frutas você vai ficar? E aí já vai causar um estranhamento, mas eu estou envolvendo outras
formas de se calcular, que é através de figuras, que é através de coisas do cotidiano, como ainda tem outra. Eu posso chamar a Maria e dizer, Maria, eu tenho 2 bonecas e lhe dou mais 4. Você vai ficar com quantas? Aí ela pode só dizer que vai ficar contente, que vai ficar feliz, porque as crianças são muito imediatistas, então elas respondem muito do que elas estão sentindo. E aí o que é que a gente faz na hora que a criança diz isso? Você já vai tratar aquela criança com uma certa rispidez, porque seu entendimento é que ela não está compreendendo o assunto ou não está prestando atenção. E a criança só está dialogando com você. E aí você só deve continuar. Sim, você vai ficar contente, que legal. Mas vamos ver agora no cálculo? E continua naquele diálogo. E aí a criança não vai se sentir retraída, porque ela não errou. Não existe certo e errado na educação. Existe as possibilidades de eu continuar tentando ter aprendizado, que é proporcionando essas formas da própria criança investigar e chegar a resultados. E aí eu posso utilizar de objetos para aquela criança quantificar, de exemplos com desenhos, com os próprios números, quando eu coloco toda essa diversidade e aí envolvo os problemas, elas vão interpretar de uma forma muito mais fácil. Representações da aprendizagem, que é o segundo ponto. Os alunos, eles devem expressar o que aprenderam, compreenderam do conteúdo. A gente tem que parar com aquela mania de encher os alunos de conteúdo e não sobrar nenhum tempo da aula para que você realmente entenda se o aluno compreendeu, se ele teve aprendizagem. O que é que você se preocupa? De encher o quadro, né, a lousa, de resumo, de um roteiro que você leva sintético, que depois você muitas vezes explica em 10 minutos e as crianças passam um tempão copiando e depois você vai embora e a criança fica com aquela dúvida, com aqueles questionamentos que ninguém teve consideração de fazer um feedback, né, para perceber se ela tinha internalizado. E outro ponto é o engajamento, né? Que é como os estudantes eles precisam entender como aquele conteúdo funciona na prática. E aí eu sei de todas as dificuldades de se trabalhar conteúdos na prática. Eu sei que não é fácil todo dia eu fazer uma aula diferente, numa sala de 30, 35 crianças ou de 40 adolescentes, como a gente vivencia dentro das escolas públicas, e não só nas públicas, né? As próprias escolas particulares hoje têm um número bem considerável de alunos por classe. Mas a gente precisa entender que sem os exemplos do cotidiano, da prática, do envolvimento, aquela criança não tem interesse, não tem motivação, não compreende por que está aprendendo determinado conteúdo, e dessa forma não fixa aquele conteúdo na sua memória, porque você vai ver muitos adolescentes com aquela velha frase: eu estou estudando química, mas eu me interesso mais pela área de humanas, todo esse conteúdo besta aí que eu estou aprendendo não vai servir de nada para a minha vida, né? E aí, por que os alunos não entendem que aqueles conteúdos têm tudo a ver com a vida? Porque a gente não faz uma escola para a vida, para a realidade, para que eles entendam que todos aqueles conceitos, eles estão no nosso dia a dia, que todas aquelas fórmulas são para a gente compreender e entender a diversidade em todos os aspectos sociais, e isso não está ligado a apenas soluções laboratoriais, né? A química está em muita coisa do nosso cotidiano, até mesmo na cozinha da nossa casa. E aí a gente não provoca essas reflexões. A escola viva, a escola que a gente pega, que a gente toca, que a gente cria memórias. E assim, né, a gente vai resumindo a definição do desenho universal para a aprendizagem.
que é essa abordagem que tem justamente esses princípios, essas diretrizes, que é o ponto principal: reduzir barreiras, quebrar barreiras, atravessar as barreiras, para que a gente dê o apoio necessário ao maior número de alunos, de estudantes, se não, por que não dizer a todos, né? Para que todo mundo tenha êxito de aprendizagem, né? É uma abordagem que compreende o processo de ensino-aprendizagem com a possibilidade de ter resultados diversos e não só aquele assunto conteudista, aquela forma básica de se trabalhar a educação, que está voltado tanto à reprodução de conteúdos, que a gente só tem uma única forma de avaliar, que muitas vezes aquela mesma avaliação que a gente fez há 10 anos atrás, a gente está 10 anos depois fazendo a mesma coisa, que muitas vezes os alunos já até criaram a própria estratégia, que é pegar as avaliações antigas, porque reconhece que aquele professor não muda, e aí a educação não acontece, né? E o que visa o DUA? O DUA visa justamente criar essas estratégias de acessibilidade, né? Onde a gente vai precisar de todos os profissionais da educação para a elaboração de recursos, de atividades, de aprendizagens para a diversidade, né? Porque o DUA é justamente pensar na diversidade de pessoas, nas características dos indivíduos, num currículo escolar capaz de perceber qualquer tipo de gente, qualquer tipo de deficiência, porque a gente não apresenta uma única forma de se aprender, mas a gente apresenta, sim, formas de atender todos os educandos dentro das suas habilidades e dificuldades, que foram conceitos que a gente aprendeu aula passada sobre o PEI, que a gente precisa ter muito dentro do nosso cotidiano a percepção de entender que eu preciso reconhecer as habilidades dos meus alunos, como as suas dificuldades, para que haja aí um equilíbrio, para que eu provoque aprendizagens sobre algo que ele já tem algum domínio, mas sempre puxando para aquela dificuldade, para que ele consiga rompê-la e realmente ter aprendizagem, né? E aí a gente precisa então de aprendizagens avançadas, né? Como é que a gente avança com esses estudantes? É usando dos seus conhecimentos prévios, demonstrando que o que ele traz para a discussão, para o debate, é importante, informando para os estudantes que está adquirindo novos conhecimentos é sempre muito interessante, que a gente se identifica com ele. Como é que a gente se identifica com nossos estudantes? Aprendendo sobre a cultura juvenil, aprendendo sobre a cultura infantil. Eu, por exemplo, eu assisto uma diversidade de filmes infantis, infanto-juvenis, de todas as vertentes, bem eclética, mais no intuito de perceber o que é que as pessoas estão consumindo, o que é que as pessoas estão assistindo. Tem uma percepção musical bem eclética de ouvir desde da MPB ao hip hop, perpassando pelo funk, observando todas as vertentes dos estudantes para que a gente entenda a gente antigamente chamava de tribos, né? As tribos, mas hoje a gente chama das culturas que esses jovens, essas crianças possuem e que a gente precisa ter uma assimilação, né? Reconhecer também que as ferramentas e os recursos para transformar a minha educação, elas vão precisar desses pontos. Por exemplo, eu já falei aqui que uma criança com transtorno do espectro autista, às vezes ela vai ter um hiperfoco em um desenho animado. Por exemplo, um que está muito em voga hoje, que é a Patrulha Canina. E aí, de repente, eu entendo que é o hiperfoco daquela criança, é a Patrulha Canina, por que não eu criar formas
de desenvolver aprendizagens, por exemplo, matemática, sobre aqueles personagens, aquelas personagens daquele desenho, né? Aquilo vai deixar aquela criança encantada. E aí eu faço um jogo de memorização, eu posso fazer quebra-cabeça, que já vai trazendo outras habilidades de raciocínio, que envolve aqueles personagens, mas não só. Eu estou trabalhando conteúdo, né? E os estudantes, eles são muito focados nas coisas que eles têm muito interesse. E aí a gente tem que reconhecer os pontos fortes e os pontos fracos para a gente monitorar isso, equilibrar e causar um progresso, né? E aí, por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente precisa fazer uma crítica muito urgente sobre as formas de se trabalhar currículos escolares, né? O currículo é uma coisa tão séria que a gente mudou há pouco tempo a forma de se trabalhar currículo, mas até uns 5 anos atrás a gente chamava os currículos de grade. Está na grade curricular. Gente, grade curricular já lembra prisão, né? Uma coisa que é fechada, que está dentro de um aprisionamento, que aí já é um conceito também de Foucault, né? Que aí ele já vem falar que a escola se assemelha a tudo que é muito complicado na sociedade, né? Que é a prisão, aos hospícios, aos hospitais, que são essas paredes, né? 4 paredes, onde as pessoas ficam lá enfileiradas em horas, assistindo aulas de 50 minutos, com um sinal sonoro, igual às fábricas, toca a sirene, entra a aula de matemática, troca a sirene, entra a aula de português, vai entrando várias disciplinas, olha o nome, disciplina, que a gente chama os conteúdos. A gente ainda chama de disciplina. Então, até a forma da gente nomear as coisas tem um significado, né? E deixa as pessoas mais apreensivas, porque elas estão muito fechadas, estão dentro de uma grade. E aí parece que elas não conversam umas com as outras e muito menos com os próprios jovens, né? E aí a gente tem aqui esses autores fazendo com que a gente passe a entender que a cultura escolar ela está precisando de um diferencial, de um currículo que tenha a premissa do desenho universal da aprendizagem, que a gente vai ter aulas planejadas, mas planejadas com adaptações necessárias para reduzir o quê? As dificuldades dos alunos. Porque a gente tem a mania de planejar a aula num tamanho único, como se aquele único formato fosse capaz de atender todas as pessoas. E aqui a gente tem essa imagem, que é uma imagem clássica, né? De um professor avaliando sua turma. E aí são usados animais, né? De diferentes portes e tamanhos, para que a gente compreenda a diversidade. E aí ele diz, para uma avaliação justa, todos farão o mesmo exame. Olha o nome, exame, né? Escolar. Vamos o quê? Escalar aquela árvore. E aí a gente vai entendendo a dificuldade da escola, né? Uma única forma de avaliação, que a gente chamava até de prova, né? A gente tinha que provar que aprendeu determinado conteúdo. Aí dessa prova, a gente ainda fazia só o quê? Um único modelo. Eu estou usando até o passado, porque eu espero que vocês não façam mais esse único formato, né? E tem que provar. E aí esses animais, para provar que aprenderam, tem que subir nessa árvore. Mas será que esse peixe consegue subir nessa árvore? Essa foca consegue subir nessa árvore? E aí a gente não pensa nas dificuldades dos nossos alunos, de todos os nossos alunos, de toda a turma. E aí o DUA, pensando nessa abordagem curricular, ele vem com essa possibilidade de se pensar numa educação inclusiva, de se valorizar a autonomia didática do professor, mas que ele possa ser um professor capaz de ter uma conversa muito próxima com toda a comunidade escolar, com a família, com os próprios estudantes,
com a gestão. E quando a gente fala de educação voltada para o público-alvo da educação especial, a gente ainda pensa num professor que está em contato direto com o professor do AEE, que é o professor do atendimento educacional especializado, que está no contraturno acompanhando aquele estudante. Então, é um ensino que precisa de colaboração, precisa dessas parcerias, precisa dessas trocas, né? E algo que eu gosto muito dessa tirinha, né, do Quino, né? Aqui ela até saiu, desconfigurou aqui um pouco, mas vocês vão entender, né? A professora chega no último dia de aula, já acabando o ano, nessa época que a gente está, né, final de novembro, dezembro, e diz assim: quem não entendeu, levante a mão. E aí o Manuelito, eu. E aí ela diz: diga, Manuelito, o que você não entendeu? Aí ele diz: nada, de março até agora. Ou seja, é o que a gente estava discutindo, né? A gente está tão preocupado em trabalhar conteúdo de uma forma mecanizada que a gente não questiona, que a gente não percebe se o aluno está realmente aprendendo. E aí o DUA, ele quer trazer essa imagem de educação inclusiva, mas entendendo que não está somente atrelada às deficiências, mas sim a uma mudança nas práticas pedagógicas, para que a gente pense na diversidade dos nossos alunos e que a gente entenda que muitas das suas frustrações ou do não aprender faz parte também de que tipo de professor eu tenho em sala de aula. Porque se eu tenho um aluno que ele não acompanha a turma e eu não estou fazendo nada por ele, eu também tenho uma responsabilidade social muito grande sobre aquela criança, né? E aí, como escolher o melhor recurso? Como é que eu penso isso? É sempre se questionar. Quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai desenvolver um planejamento, pensar, essa atividade é acessível? Mas é acessível para quem? Pensar na minha turma como um todo e entender se ela está apropriada. Mas quais são as barreiras que eu vou identificar no processo de ensino-aprendizagem, abordando esse conteúdo dessa forma? Quais são as formas de interação que eu tenho que ter na minha sala de aula para, de repente, eu desenvolver da melhor forma possível determinado conteúdo? Como promover uma multiplicidade de linguagens e de respostas para meu conteúdo ou para minha avaliação? Como essa ferramenta, esse recurso que eu estou desenvolvendo, ele pode trazer autonomia e participação para os estudantes com alguma deficiência. E aí, quando eu penso em estratégia, quando eu penso em recurso, eu tenho que me fazer esses vários questionamentos. Até porque a dica de ouro é: eu tenho que ter uma construção coletiva que envolve ouvir meus alunos, que está dentro da escutativa, que eu gosto muito mais de usar da expressão escuta sensível. Eu tenho que ter uma tolerância ao erro, né? Entender até onde aquela criança está errando por uma questão de não compreensão ou realmente do não saber. E eu tenho que ser uma pessoa que dá apoio contínuo, né, para os meus estudantes. Porque a cultura inclusiva, que é algo que a gente já vivencia na escola, que não tem volta, a gente quer cada vez mais ela inserida, é um movimento mundial que é político, que é cultural, que é social, que é pedagógico, que vem em defesa dos direitos de todos os estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. Por que eu trago isso? Porque a gente também ainda tem a mania, ainda hoje, de falar: ah, mas é público-alvo da educação especial, então o lugar dele é lá na educação especial. Não, o lugar dele é dentro da escola comum, é junto com todos os outros alunos, é dentro da escola, é obrigação sua enquanto professor ou enquanto
profissional especialista do AIE, entender que aquela criança, aquele jovem, ele tem que estar inserido em todas as formas de educar. Que existe, sim, uma educação especial que vai dar um apoio, né? Mas que a gente precisa parar de pensar a educação especial com aquele olhar de filantropia, mas um olhar de filantropia que é um olhar negativo, que a gente distorce o conceito, e aí quer dizer que a pessoa com deficiência não tem que estar dentro da sala de aula comum, não, tem que estar nas APAES, nas Fundação Pestalozzi. Não, ela vai estar em todos os ambientes, inclusive nas APAES, mas ela vai estar dentro da sala de aula, porque não é mais uma questão, como eu já iniciei a aula discutindo, né? Do que você acha que deve fazer. É uma questão que já é legal, está na lei. E aí, um dos termos está aí do MEC de 2008, que a educação inclusiva é um paradigma educacional que vai ter uma concepção de direitos humanos, onde a igualdade e a diferença são valores indissociáveis. Indissociáveis como? Porque eu tenho que entender que existe uma diversidade de pessoas que tem que ter uma igualdade de oportunidade na sociedade. E aí a gente vê isso como nessa imagem, né? Que é a modificação dos espaços, que a gente chama de desenho universal. Aqui a gente está vendo um playground, um espaço de brincadeiras, onde a criança cadeirante tem a possibilidade de também brincar junto com as outras, porque tem um lugar da cadeira, mas para que eu também sinta o movimento, utilizando minha ferramenta de segurança, que é a cadeira de rodas. E aí, professora, resumindo, como é que eu vou realizar essa educação inclusiva? E aí é algo que a gente começou a discutir aula passada, né? Da importância das parcerias, da escola especial com a escola comum, que é o primeiro fator, né? Entendendo que as duas, elas vão estar funcionando, as duas são ambientes de aprendizagem para o aluno com deficiência, mas que eu não posso jamais considerar o espaço de atendimento educacional especializado apenas como um depósito de pessoas com deficiência. Eu tenho que entender que é um espaço no contraturno da escola, onde aquela criança vai ter a possibilidade de ter uma formação ampliada, né? Um desenvolvimento de aprendizagens ampliadas, de uma forma mais individualizada. E a gente começou a entender que a gestão tem um papel primordial dentro desse desenvolvimento da educação inclusiva, porque é a partir do trabalho da gestão, de buscar formações para os seus professores, de dar apoio material e imaterial para que a inclusão aconteça, de acolher as famílias, de respeitar e desenvolver o ponto seguinte, que são políticas. E uma das políticas principais da escola é o que a gente chama de projeto político-pedagógico, que nas nossas legislações chama-se apenas de projeto pedagógico, né? Mas que a gente naturalizou chamar de PPP, né? Que é pensar nessa, que eu chamo de documento de identidade da escola, né? De uma forma que eu já inclua projetos inclusivos dentro do meu próprio projeto de escola, da minha própria forma de fazer escola, que está muito interligado em ser gestor. Promover formação dos meus professores, valorizá-los, respeitá-los, que é uma formação que também vai chegar na família, que é uma das nossas maiores bases de apoio para que a educação aconteça, é eu também inserir as famílias nesse processo educativo, que quando a gente fala de escola pública, a gente compreende que muitas dessas famílias nem formação mínima sobre várias questões elas não possuem. E quem tem esse aparato é a escola. São vocês, professores e professoras. Por que não levar essas famílias? E aí,
é trazer a família para fazer essas reuniões, para fazer essas formações, mas é com o intuito de acolher de uma forma sensível, de uma forma afetiva, de uma forma completa, né? E aí, como é que está a situação das nossas escolas públicas brasileiras quando a gente pensa no desenho universal da aprendizagem, olhando um pouco para a questão arquitetônica, né? As barreiras que a gente tem. A gente sabe que apenas 30% das nossas escolas, elas possuem atendimento educacional especializado, o que é um fator gritante, já que a gente já tem uma legislação que garante que todos os alunos público-alvo da educação especial tenham a possibilidade de fazer o AEE, né? Então, se apenas 30% das escolas têm esse espaço, como é que essas outras crianças pelo Brasil inteiro estão sendo atendidas, né? Os materiais didáticos e paradidáticos, eles devem ser acessíveis para todas as pessoas. Então, o livro didático, os paradidáticos que são lidos dentro das escolas, eles precisam já vir com acessibilidade para quem precisa, né? No Braille, para quem tem para quem é cego, para quem tem a deficiência visual, com as várias possibilidades para que todo mundo seja inserido. As outras questões, né, da própria adaptação do ambiente. As portas nos ambientes escolares, elas devem ter no mínimo 80 centímetros. Apenas 3% das escolas no nosso país, elas possuem elevadores. E aí, outra ferramenta super importante, os banheiros nas nossas escolas, eles devem possuir barras de apoio, não só perto do sanitário, perto da pia, mas também na porta, como vocês vão observar aqui na primeira imagem. A porta do banheiro também, ela precisa ter barra, para que a pessoa cadeirante possa fechar com independência. Tanto abrir como fechar a porta. A maçaneta, ela deve ser de alavanca e a porta sempre deve se abrir para fora, para evitar incidentes. Outras questões, o piso, né? Pensar o piso que seja um piso sem degraus, que não tenha desníveis superiores a 1,5 centímetros. Mas a gente hoje reconhece que 39% das nossas escolas não cumprem essa regra. Apenas 4% das nossas escolas, elas têm as sinalizações em braille, que é um absurdo, né? Você muitas vezes gasta dinheiro público fazendo um dinheiro que é nosso, fazendo placas para colocar nas portas de vários ambientes, de várias repartições. Aqui a gente está falando só da escola e não faz o favor de já fazer acessível, né? Que é com a sinalização em braille. Quando não, nem tem nada, né, na porta, né? As escadas, elas devem ter corrimão nos dois lados. É super importante ter rampas em todos esses ambientes. E lousa sempre está acessível a todas as formas de pessoas, né? Aqui a gente fala em cadeirante, mas a gente sabe que a gente também tem as pessoas que têm nanismo e que a gente tem que ter uma forma de colocar as lousas nesse ambiente que seja capaz de funcionar para qualquer pessoa. E para isso, a gente fecha as nossas discussões falando do ensino colaborativo, que é algo que a gente discute já desde a nossa primeira aula, que é algo que já é desenvolvido nos Estados Unidos e que aqui no Brasil a gente vem iniciando essa forma de se pensar a educação. Apesar que eu sempre ressalto, o Brasil tem uma legislação maravilhosa sobre escolas de educação inclusiva, sobre acessibilidade, sobre oportunidade de educação para todos. Mas essa forma também de se pensar o ensino colaborativo,
é algo que a gente deve se inspirar. E o que é colaboração? Nos lembra apoio, ajuda, companheirismo. O próprio dicionário Aurélio, né, diz que é um trabalho que é em comum com uma ou mais pessoas. É ajuda, é auxílio, né, lá no seu verbete. Ou seja, colaboração, quando a gente traz para o entendimento do trabalho pedagógico, está relacionado em realmente contribuir para que a gente interaja uns com os outros e desenvolva uma aprendizagem de fato. E quando a gente fala de ensino colaborativo, a gente está pensando aqui justamente nessa relação entre o professor da educação especial, que a gente chama o professor da sala de recursos multifuncionais ou da sala de AEE, e o professor do ensino comum. É um serviço que ele precisa dessa parceria, desse olhar, dessa troca, sobre o que tu está fazendo que está dando certo lá na sala de aula, o que tu está fazendo lá no AEE que tu pode me ajudar para que eu possa desenvolver melhor esse aluno aqui na sala cotidiana dele, né? E aí pensar no ensino colaborativo e na escola hoje é algo que vem de encontro com o que a gente está trabalhando sobre o desenho universal da aprendizagem, que é remover as barreiras, né? É colaborar de tal forma que ensino comum, educação especial, elas estejam interligadas, elas estejam preocupadas de desenvolver ações significativas, pensando sempre na inclusão escolar, pensando nessa importância de se possibilitar experiências diversas de aprendizagens para os nossos estudantes. E aí o ensino colaborativo, ele tem várias maneiras de se desenvolver. E aí a gente vai dar só uma pincelada. A primeira maneira é um professor como suporte. O professor da educação comum e o do ensino especial atuando juntos em uma mesma sala de aula. Toda essa forma de ensino colaborativo, ela ainda não acontece de fato no nosso país. Mas é como eu disse, é uma forma da gente se inspirar. E uma das formas seria essa, não ter essa divisão, que é eles atuarem juntos, em apoio constante ao aluno na própria sala de aula, né? Tem o outro exemplo, que é as estações de ensino, que é como se fossem cantinhos de atividades, né? Que é aquelas, quando a gente pega a turma e deixa ela separada em vários grupinhos, onde a gente vai passar diversas atividades para cada um desses grupos, e os professores divididos nesse mesmo ambiente vão ver todos os tipos de informação que vão ser desenvolvidas com aquelas atividades, que é muito interessante, né? Que é a gente ir além daquela imagem da avaliação com os animais, né? Com os bichinhos, que era uma única forma de avaliar. Aqui a gente está tendo estações de aprendizagem, desenvolvendo um conteúdo de diversas formas numa mesma sala de aula. Outra forma é o ensino paralelo, que é a instrução planejada, articulada, mas cada professor ficando com 50% dos grupos de aluno, a sala é dividida bem no meio, e o professor da educação especial, como o professor do ensino comum, eles dividem essa turma e cada um fica responsável com a metade de desenvolver atividades com a metade desses alunos. O ensino alternativo, onde um professor apresenta instruções para um grande grupo de alunos, enquanto o outro professor vai interagindo com um pequeno grupo de alunos. E, por fim, a equipe de ensino, que é um ensino cooperativo, onde cada professor dá igualmente suas instruções. Eles ficam totalmente juntos, cooperando dentro daquele ensino.
Mas, resumindo, né, o ensino colaborativo é essa estratégia didática inclusiva que a gente pode se inspirar para trazer também para a nossa realidade. De que forma? Da forma que a gente vem o tempo todo sinalizando. Professor do AEE, você não pode trabalhar sem o contato direto com o professor do ensino regular ou da escola comum. A gente precisa pensar em procedimentos juntos, ajudar no atendimento dos estudantes, porque esse estudante é como eu já disse, ele não é um estudante lá da educação especial, ele é um estudante da escola como um todo, e ele precisa ser atendido na sua completude. E aí, para a gente conseguir isso, é por isso que a gente tem o PEI, né? Que é planejar a partir de quem é ele realmente de fato. O diagnóstico, a família, as dificuldades, as habilidades, quais são os objetivos que eu vou traçar, quais as metas, as estratégias de aprendizagem que eu vou desenvolver para que meu aluno desenvolva a aprendizagem da melhor forma possível. E aí a chave para desenvolver práticas colaborativas está justamente em que esses dois professores, eles conheçam o currículo, eles saibam elaborar juntos, eles possuam habilidades interpessoais de compromisso, de experiências, de trocas de saberes. E aí aqui é importante lembrar mais uma vez a questão do gestor, né? Que é imprescindível que o diretor, o coordenador, ele dê a viabilidade de condições, né? Para que aquele planejamento seja executado. Que ele envolva também todo o apoio administrativo, o apoio técnico. Por exemplo, eu tenho um aluno surdo na escola, ou eu tenho um grupo de alunos surdos na escola. Não tem sentido nenhum eu ter apenas um intérprete desenvolvendo, né, a tradução daquela aula para aquele aluno, ou fazendo o processo de comunicação entre professor e aluno. Eu preciso envolver todas o corpo administrativo para aprender o mínimo possível de Libras, para se comunicar com aquela criança, para saudar aquela criança, para que ela se sinta também pertencente a toda a escola. E não ela apenas esteja lá para aprender aquele conteúdo lá específico dentro da sala de aula. Ela tem que se sentir acolhida nos vários espaços que ela vai perpassar. E aí, por que que essa colaboração, por que que esse ensino colaborativo é importante? Porque a gente precisa que os professores do ensino comum e do AEE, eles tenham essa interação, eles tenham essa troca, porque o que a gente vê? O professor do ensino comum, ele fecha logo as portas. Ele não quer saber, ele quer apenas dar o conteúdo dele e ir embora. Qualquer coisa que vá, de certa forma, provocar para ele o que ele acha, né? Que é um aumento de trabalho. E não é um aumento de trabalho, é o seu trabalho, né? Que é acolher todos os alunos. Mas a gente ainda tem um modelo muito fechado de professores que não abre as possibilidades de troca, que entende que a educação inclusiva é algo para ser desenvolvido, mas é só lá na salinha do AEE, que ele não tem que fazer mais do que aquilo ali não é obrigação dele. E aí quer tomar as decisões sozinho, muitas vezes. Eu que trabalho num núcleo de acessibilidade da UFP, em Floriano, eu também percebo muitas vezes os professores com dificuldade até mesmo de fazer coisas simples, que é muitas vezes só colocar o aluno para sentar mais próximo, aumentar a fonte de uma atividade, ou ter cuidado com os slides, porque não é qualquer cor que a pessoa com baixa acuidade visual consegue discernir, né? A iluminação na sala de aula é algo que a gente tem que ter um mínimo de cuidado.
com esses alunos. E são coisas simples que a gente não se preocupa, né? E aí, por isso que a gente precisa de um professor que entenda seu papel, que precisa estar junto, que precisa conhecer as necessidades dos seus alunos, mas aprendendo uns com os outros, né? Dentro dessa troca, professor do AE, professor do ensino comum, fazendo junto um processo de ensino-aprendizagem, combinando recursos, combinando estratégias, de forma a satisfazer as necessidades de todos os estudantes. Mas aí é como eu já disse, né? Não é só o professor, esses dois professores que vão estar se articulando. São os funcionários, a direção, as pessoas que trabalham na limpeza. Muitas vezes as pessoas querem ajudar, né? E não sabem como. Por exemplo, na hora do lanche, a gente acaba indo, não, vou me compadecer dessa pessoa, vou alimentar ela porque ela tem deficiência. Mas será que ela precisa disso? Por isso que a gente tem que ter formação, né? Porque a pessoa com deficiência, ela quer ter autonomia. Então, é como eu sempre falo, né? Sempre ter o cuidado de perguntar para a pessoa do que ela precisa. Ela precisa de ajuda? Perguntar se você pode ajudar. Não tome atitudes precipitadas achando que está fazendo algum benefício para a pessoa, né? E como eu destaquei também, um dos nossos principais colaboradores é a família, né? Que precisa entender, compreender sobre o que está sendo realizado com as crianças. A gente precisa trocar com esses pais as habilidades de desenvolver a aprendizagem, porque a gente acaba caindo no senso comum de achar que qualquer pai sabe educar o filho, porque o filho é teu, toma que o filho é teu. E eu acho que a gente tem que também entender que a gente pode ser parceiro, sabe? E trazer muitas possibilidades, até mesmo porque muitas das nossas habilidades que a gente desenvolveu nas experiências, como diz Tardif, né? A gente tem habilidades de formação pedagógica que a gente só aprende nas experiências. E aí, aqueles pais que não passam por essas experiências formativas, como educar essas crianças para que elas sejam, por exemplo, alfabetizadas? Então, é o levar, chamar atenção, para que eles aprendam as técnicas, as estratégias, esses próprios pais desenvolvam recursos, porque a gente tem uma mania chata, viu? De só chamar pai na escola para reclamar dos filhos. Vamos quebrar essa regra, né? Vamos parar de chamar os pais só para reclamar dos filhos. Eu tinha essa mania de chamar todos os meus pais para reuniões. E aí eles já iam assustados. E o que foi que meu filho fez? Eu não vinha para reunião. E era apenas uma forma de repassar para todos as características, as coisas que eu observava mais de perto, o que eu achava e compreendia que seria melhor para aquela criança naquele momento, ou algo que a criança estava com uma angústia, porque a gente também tem que ter um outro cuidado quando se é educador, educadora. A gente tem uma mania de só olhar para aquela criança que dá trabalho, né? E aí a gente precisa entender que todas as crianças precisam desse olhar, desse cuidado, de um professor que está atento e que também dá um feedback do meu dia a dia, porque a gente não precisa também só levar só coisa ruim, né, para as famílias. E mesmo quando a gente chama aquela criança que a gente chama mais atenção, que dá um pouco mais de trabalho, que a gente tenha também a questão de sinalizar para a família as coisas boas que aquela criança também traz, né? Porque não tem ninguém no mundo que não tenha habilidades significativas, né? Ou seja, elogie as pessoas, façam eventos, façam com que os pais, as famílias, os responsáveis compareçam às atividades da escola, se sintam pertencentes, né, a essa escola. E dentro da sala de aula,
fazer com que os alunos participem das atividades, vendo que você tem uma percepção das dificuldades dele, percebendo que a deficiência, ela não é contagiosa. Então, quebrando essa regra e fazendo com que a pessoa com deficiência, ela se envolva em todas as atividades, seja passeio escolar, seja uma peça teatral, fazer com que as famílias não tenham receio de que seus filhos participem dessas atividades extras, porque a gente vai criar as possibilidades para que eles sintam-se atuantes e pertencentes. E o mais importante, né, que é respeitar o convívio, as potencialidades, os limites de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, fazer com que a gente tenha uma educação que realmente a gente desenvolva procedimentos para ter permanência, qualidade, para que o aluno ele não apenas acesse esse espaço, mas que ele participe, ele permaneça e se sinta pertencente, né, a esse espaço, né. E aí, dicas importantes, como eu já estava sinalizando, né, dirigir-se sempre ao aluno frente a frente. Se for um cadeirante, você se abaixa para ficar na altura da pessoa, manter uma boa iluminação da sala de aula, que isso é importante para todo mundo. Modificar as cadeiras, cadeira não precisa estar o tempo todo enfileirada, realiza outro tipo de atividade, empurra essas cadeiras, faz um círculo, desenvolve habilidades de ter cartazes nas paredes, sobre conteúdos importantes que você está trabalhando em sala de aula, ou até mesmo se é ensino médio, ou EJA, informações televisivas, do jornal, trabalha com esse tipo de coisa que está no cotidiano, que é um conteúdo mais adulto. Para de infantilizar também a pessoa que está na EJA, né? Sentar o aluno em lugares mais adequados, a partir da sua deficiência. Manter a participação do aluno sempre ativa, promover atividades diferenciadas, que sejam mais prazerosas e que estejam dentro da realidade, né, dos alunos. Retomar sempre que necessário, isso é muito importante, gente. Retomar sempre que necessário os conteúdos. Não deixar os conteúdos com brechas, com lacunas. Envolver a família e fazer do ensino colaborativo, que é essa troca, né, dos especialistas com os outros funcionários da escola comum, algo rotineiro, algo que é pertencente à sua escola. Porque a gente tem que entender, né, que uma abordagem de educação baseada no desenho universal da aprendizagem, no ensino colaborativo, ela deseja uma escola que seja inclusiva em todos os aspectos, na prática pedagógica, trazendo independência e autonomia para os alunos, reconhecendo os alunos com deficiência como seres pertencentes aos espaços educativos e sociais, dignos de aprender como qualquer outra pessoa. E para finalizar, né, a nossa disciplina e, de certa forma, nos despedirmos, né, desse primeiro ponto, mas que vocês ainda vão ter um longo caminho, né, perpassando por vários debates e várias discussões. Essa só é uma disciplina introdutória sobre essas questões, é que a gente leve para a nossa vida o que a Mantoan nos ensina, né? Ela diz que incluir é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro, e assim ter o privilégio de conviver e compartilhar com as pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. E algo que ela nos ensina é que a educação inclusiva ela deve ser radical, ou seja, total,
A gente não pode mais pensar em ninguém fora da escola. A gente precisa pensar numa educação capaz realmente de ser presente na vida de cada pessoa, em todas as idades, na educação básica, que envolve educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, mas que também ela esteja no ensino superior e que a gente realmente dê a possibilidade de escolha para que todas as pessoas elas possam permanecer e se sentir pertencentes ao ambiente educativo. E foi um enorme prazer e alegria, né, estar com vocês nessa trilha educativa, trilha 2, da especialização em atendimento educacional especializado. Espero que eu tenha contribuído, pelo menos com uma semente, né, na vida de vocês, de cada um e cada uma, e que essa semente ela seja realmente plantada para que ela gere novos frutos e a gente possa espalhar educação de qualidade, uma educação inclusiva, urgente e necessária para todos e para todas e para todes. E um forte abraço, gratidão e que a gente possa se ver aí por várias formações e por esses lugares que são os lugares inclusivos, buscando acessibilidade e lutando por ela. Um abraço e até a próxima.